Traduzir um escritor mais antigo é mais difícil sempre porque, no caso de francês, quando tem o problema de vocabulário. Eu traduzi, como você citou, eu traduzi o Montaigne, os ensaios de Montaigne, que foram muito difíceis, sim, porque quando ele escreve em torno de 1570, 80 por aí, o francês estava longe de ser uma língua estabilizada, longe. Então, ele e não era ainda a língua nacional. Ele morava no sul da França, em Bordeaux, e tinha uma língua muito misturada com a língua local, e aí era muito difícil. Quer dizer, ele usa palavras que não estavam no vocabulário, ele inventa palavras que não existem mais, ele usa muito vocabulário das línguas locais, dos dialetos, digamos, locais. Então foi muito difícil. Agora, um autor mais recente, eu diria que depende de qual. Você falou, por exemplo, do Cellini. O Cellini foi outro Everest. Acho que você pegou só os meus Everestes, quando a gente tem que escalar o Everest. Bom, o Cellini foi outro Everest que eu escalei. Porque o Cellini, mas aí é outra história. O Cellini mudou o padrão da língua. Para você ter ideia, o primeiro que eu traduzi do Cellini, que é o Viagem ao Fim da Noite, é de 32, o livro. Fazia 10 anos só que o Proust tinha morrido. Quer dizer, o francês era ainda muito tradicional, muito dentro de uma limitação, muito balizado. Vem o Cellini e desconstrói a língua e coloca muito jargão. Já havia na França escritores populares com jargão, mas não com essa pretensão de fazer alta literatura como o Cellini fez. Então também foi muito difícil, porque o francês é uma língua, hoje em dia é diferente, mas era uma língua tem que ser muito certinha, muito bem organizada, muito cartesiana, e de repente o Cellini jogou aquilo tudo para o espaço e faz uma língua dele, da musicalidade, basicamente. Então também foi difícil. Agora, o que eu acho que tem que ter é uma espécie de como é que eu posso dizer? Uma empatia. Eu acredito muito nessa empatia entre o tradutor e o autor. Acho que em outras palavras, bom, eu faço basicamente tradução literária, né? Eu acho que sem essa empatia é muito mais chato traduzir, se você quer saber. Muito mais cansativo, muito mais maçante. E essa empatia pode não existir antes, hein? No caso do Montaigne, me sugeriram e eu adorei a sugestão e topei. No caso do Cellini, o primeiro livro fui eu que sugeri. Quer dizer, eu já tinha empatia, mais do que empatia, eu já tinha muita admiração por Celina. Agora, às vezes acontece de você só ir descobrindo essa simpatia no curso da tradução, né? E que é um dos encantos da profissão, eu acho que é isso, é você pegar um autor que você não conhece e ir descobrindo como é que ele escreve, os macetes, os truques, as idiosincrasias, enfim, e vai levando. Eu acho que tem a ida e a volta, né? Quer dizer, o fato de você traduzir de uma língua que seja latina, digamos assim, digamos que eu tive uma etapa, todo mundo tem uma etapa anterior que é de aprender a língua. Evidentemente, a primeira língua latina que você aprende é a mais difícil. A segunda já é muito mais fácil, a terceira, a quarta nem se faz. Eu nunca tentei aprender romeno, mas imagino que se eu tentasse aprender romeno hoje, talvez fosse mais fácil do que, porque eu já falo algumas outras línguas latinas. Agora, na coisa da tradução, é isso mesmo. Quer dizer, tem aquele você jura que vai ter a mesma palavra e não é. O espanhol é o mais complicado de tudo isso. Não é complicado. É aquela língua para a qual eu acho você tem que ser mais atento. Você tem que ficar atento o tempo inteiro no espanhol, porque bobeia que você cai numa casca de banana. Há pouco tempo, alguns anos atrás, eu lembro que eu traduzi um livro do Ariel Dorfman sobre o Pinochet, sobre, enfim, o Chile pós-Pinochet. E ele dizia horas tantas que não sei o que, tinham feito um duelo. Bom, obviamente eu achei que o duelo era luto, claro que eu achei, só que não era duelo mesmo que ele queria falar. Mas era tão dúbia a frase que eu digo, meu Deus, mas é claro. E botei luto como se fosse, bom, mandei o texto para a editora, de repente dá um clique, eu estava, sei lá, pensando em outra coisa, você está lendo o jornal, daqui a pouco, meu Deus, não era duelo nada, não tinha nada com luto, a coisa era duelo mesmo. Aí você vai correndo, pega o livro, no fundo era um duelo que ele estava travando com a memória, a lembrança, bom, era duelo mesmo, não tinha nada de luto. E agora isso tem o tempo todo, né? O tempo todo. Eu a traduzi, semana passada eu entreguei um livro novo
de francês, e que é uma língua que eu domino absolutamente perfeito, não tem o menor problema com francês. E não sei o que ele falava, então, não sei o que, que o senhor, o criador, tinha criado, é uma brincadeira que eles fazem, que o criador tinha criado os elevadores para os patrões e as escadas para os serviteurs, digamos assim. E óbvio que na hora me veio servidores. Aí, de repente, olha, já tinha mandado a tradução embora. Eu digo, não, gente, é serviçais. É claro que é serviçais, está na cara, porque faz o contraponto com o patrão empregado. Mas na hora você... Isso acontece muito com tradução, né? Você na hora não lembra, tempo depois você... Mas isso tem em todas as línguas. Eu acho que com inglês, com todas as línguas deve ter. Agora, facilita você, conhecendo várias línguas do mesmo tronco latino, claro que facilita a concepção e o modo de empregar as palavras, a sintaxe, tudo isso facilita muito, sem dúvida. Sim. Olha, quer dizer, de modo geral, quer dizer, tem os dois caminhos, digamos. Tem os livros que eu sugiro, que são minoria, e tem os livros que as editoras pedem. Bom, eu tenho traduzido, nesses 20 e tantos anos que eu estou fazendo tradução, eu tenho traduzido basicamente literatura e ciências, digamos, ciências humanas, assim, né? Vamos abrir mais um pouco. Nos dois caminhos, olha, eu não sei, eu queria deixar claro o seguinte, eu não sou uma teórica da tradução, eu nunca estudei tradução em universidade. Na universidade eu estudei jornalismo, eu fiz depois um de mestrado em jornalismo na França, quer dizer, eu nunca estudei literatura, eu nunca fiz curso de letras e nunca estudei tradução na universidade. Bom, eu me considero, ao contrário do Paulo Henriques, que eu não conheço pessoalmente, mas conheço muito a trajetória dele, eu não sou uma teórica da tradução, eu sou uma prática da tradução, digamos assim. Nesses anos de prática de tradução, você forma, evidentemente, algumas ideias sobre a sua própria produção e o seu ofício. Eu acho que eu li muito uma época sobre, digamos, teoria de tradução e tinha uma teoria sobre a do vidro, né? Que é a teoria que nós somos o vidro. Então, o vidro tem que estar transparente, porque para você ver o quadro. Bom, só que eu vou repetir aqui as palavras de um grande nome da nossa área, que era o João Paulo Paes. João Paulo Paes? João Paulo, que ele dizia, essa teoria é uma brincadeira de mau gosto, porque, quer dizer, fica aquela... Ai, meu Deus, agora para o telefone, estão todos tocando. Fica aquela coisa de que a tradução seria um vidro, digamos assim, mas não é verdade, quer dizer, o vidro é transparente, ok. E se o vidro estiver embaçado? Quem leva a culpa é o tradutor. Então não é nada, quer dizer, a gente querer que uma tradução seja completamente transparente, esquece. O que eu acho que tem que haver da parte do tradutor e aí em qualquer profissão intelectual, sobretudo, é uma honestidade com o autor. Se o autor for vivo ou for morto, pouco importa. Você faz uma espécie de pacto, digamos, você me dá um autor para traduzir, eu faço um pacto mudo, digamos assim, né? Eu chego a um acordo com ele mudo, eu aqui na frente do meu computador, dizendo, olha, eu vou fazer o possível para fazer com que a minha versão, digamos, em português, corresponda à sua sintaxe, à sua gramática, ao seu ritmo, à sua musicalidade, às suas gracinhas, às suas idiosincrasias, enfim. É esse pacto, quer dizer, agora, dizer que são todas objetivas, não são. Talvez a tradução do Google seja objetiva. As nossas terão sempre uma grande subjetividade, e assim eu acho que, graças a Deus, quer dizer, o fato de eu escolher amanhã para uma palavra francesa, de eu traduzi-la por um adjetivo A ou B, que às vezes eles estão um pouco ali, é a escolha minha, eu escolho, e eu assumo isso. Agora, você conhecendo bastante a língua, dá para você seguir o mais possível o que o autor quis dizer. Você saber as nuances da palavra, tudo isso tem que ter. Agora, a tradução, por exemplo, dizer que ela é completamente objetiva, não é. Objetivo não é mesmo. Assim como eu fui jornalista anos da minha vida, você vai me dizer que jornalismo é objetivo? Não é. O simples fato de você escolher um adjetivo, um substantivo, entendeu? Eu junto, não há. Então, eu acho que é uma questão mais, como é que eu posso dizer, mais de honestidade, quer dizer, de honestidade do tradutor com o autor,
E aí vale para tudo, aí vale para literatura e para ciências sociais, obviamente ciências sociais, ciências humanas, vamos dizer mais genericamente. Talvez seja mais fácil, mas em literatura às vezes é mais difícil. Poesia, eu não traduzo poesia, nunca me aconteceu, a menos que quando há dentro de algum texto, né? Aí sim, aí claro que vai. Mas fora isso, especificamente, ao contrário do Paulo Henrique tem uma alma de poeta, é um grande poeta, talvez seja muito mais, deve ser, com toda certeza, mais fácil para ele traduzir poesia. Para mim é mais difícil. Agora, é um trabalho de honestidade intelectual, quer dizer, você está ali com um texto, você tem que rendê-lo e transmiti-lo, restituí-lo da melhor forma possível. O trabalho mais honesto que seja feito em relação ao original. A partir daí, evidentemente conhecimento da língua, bastante da língua, como dizem, da língua de partida, digamos, mas sobretudo da língua de chegada, né? Eu acho que entre as duas, acho que talvez o mais importante é conhecer bem o português, né? Sem dúvida. Obrigado.